Isabela Mendes estava acostumada à luta diária. Desde a morte de seus pais, vítimas de uma febre que assolou a região, sua vida não passava de uma constante sobrevivência. Com apenas 23 anos, ela já carregava o peso de uma vida inteira, sem o amparo de ninguém. Trabalhava como costureira em uma pensão simples no centro de Ouro Preto, uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Todos os dias, suas mãos ágeis passavam a agulha por tecidos que ela sabia que seriam vendidos por um preço injusto, apenas para conseguir pagar o aluguel do quarto que compartilhava com outras duas mulheres. Os dias passavam de forma arrastada, sem esperança, como se o peso de seu passado nunca a deixasse respirar. Isabela sentiu o peso do mundo sobre seus ombros, mas não havia muito o que fazer. Não tinha mais família, nenhum conhecido próximo que pudesse ajudar. E a cidade, com seus rumores e olhares furtivos, parecia não ter muito a oferecer. Seus sonhos se resumiam a um desejo simples, um futuro diferente, um lugar onde pudesse recomeçar. Mas como recomeçar quando tudo o que restou foi um mar de incertezas? E foi então que, em uma manhã fria de junho, quando ela estava prestes a se perder em mais um dia cinza e sem esperança, algo inesperado aconteceu. O carteiro entregou-lhe uma carta lacrada com cera vermelha, que a fez parar por um momento, sem saber o que pensar. Ao abrir a carta, seu coração disparou. Era uma comunicação formal de um tabelião da pequena vila de Santa Rita do Cedro, uma localidade isolada no interior. O conteúdo da carta a deixou paralisada. Ela herdara uma fazenda de um tio que ela mal lembrava, Joaquim Mendes, que havia falecido 3 semanas antes. Ele, aparentemente, havia se distanciado da família após uma briga com seu pai, o que tornava a história ainda mais misteriosa. Mas o que faço com isso? Pensou Isabela, os olhos parados nas palavras do documento. Não tinha ideia de quem fosse o tio, muito menos de como a fazenda foi parar em suas mãos. Ela se lembrava apenas de ouvir o nome dele em conversas antigas, mas nada que a fizesse acreditar que um dia teria algo a ver com ele. Mas a carta também dizia algo que não poderia ignorar. Ele havia deixado a propriedade inteiramente para ela, sem condições, sem nada que a amarrasse a um passado que ela mal conhecia. O dilema surgiu imediatamente. Aceitar a herança significava deixar para trás a vida em Ouro Preto e seguir para um lugar desconhecido, em meio a rumores de maldição e desgraça. A fazenda era cercada de mistérios. Ninguém na cidade queria sequer falar sobre ela. Todos se afastavam, como se um vento invisível os empurrasse para longe. Mas o que mais Isabela tinha a perder? O aluguel estava vencido. O trabalho mal pagava as contas e o futuro parecia estar se fechando à sua frente. Talvez essa seja a minha chance de recomeçar, pensou ela, com um suspiro de esperança. Ao mesmo tempo, uma estranha sensação de medo a invadia, como se algo a estivesse alertando para o perigo de seguir adiante. A viagem até Santa Rita do Cedro foi mais longa e difícil do que Isabela imaginava. O trem até a cidade vizinha estava suspenso devido à chuva, e ela foi forçada a pegar uma carroça com um comerciante de tecidos e uma família de agricultores. A estrada era acidentada e mal sinalizada, com buracos que faziam a viagem desconfortável, e, a cada quilômetro percorrido, mais pesava em seu peito a sensação de que estava indo em direção ao desconhecido. O céu estava coberto de nuvens escuras, como se o próprio clima rejeitasse a jornada. A cada vila que passavam, as pessoas se tornavam mais e mais fechadas, evitando olhar para ela e sussurrando algo quando ela mencionava o nome da fazenda. Uma senhora, em particular, lhe deu um olhar tão assustado quando ouviu falar do lugar que Isabela sentiu um calafrio na espinha. "Não vai para lá, moça", disse a mulher com uma voz trêmula, segurando Isabela pelos braços. "Aquela terra está marcada pelo sangue. Ninguém que entra lá consegue ficar por muito tempo. Aquela fazenda está amaldiçoada." As palavras daquela mulher ecoaram na mente de Isabela, mas, apesar do medo, ela continuou, com o pensamento fixo na possibilidade de um novo começo. Ela não sabia o que esperar, mas sentia que não tinha outra escolha.
Finalmente, a carroça chegou aos limites de Santa Rita do Cedro, um vilarejo minúsculo, com ruas de terra e casas simples. As poucas pessoas que andavam pela rua olhavam de forma desconfiada, sempre com um passo apressado, como se estivessem evitando algo que estava lá, mas que não podiam ver. Isabela desceu da carroça e foi direto ao tabelião, que a recebeu com uma expressão de pena. O homem era gordo, de bigode espesso, e seus olhos pequenos não podiam esconder o desconforto que sentia ao falar sobre a fazenda. "A senhorita tem certeza de que quer ir para lá?" perguntou ele, limpando o suor da testa. "Aquela fazenda está abandonada há anos. Seu tio, Joaquim, vivia ali sozinho, sem ninguém para lhe dar a mínima atenção. Aquele lugar não é para pessoas como você." Isabela respirou fundo e, sem hesitar, pegou as chaves que o tabelião lhe entregava. Ela não tinha escolha e sabia que precisava de algo para mudar sua vida. Era a única oportunidade que tinha. Quando Isabela finalmente chegou à fazenda, sentiu um arrepio no corpo ao ver a propriedade pela primeira vez. Era tudo o que imaginava, uma casa grande e imponente, mas visivelmente abandonada. As paredes estavam descascadas e as janelas quebradas, com persianas de madeira antigas que balançavam com o vento. O jardim estava tomado por mato alto e as cercas, antes robustas, estavam agora ruindo. Não havia ninguém por perto, só o som do vento sussurrando entre as árvores e o murmúrio de um riacho distante. Ela subiu os degraus da varanda com hesitação. O cheiro de mofo e madeira podre invadiu suas narinas assim que a porta se abriu. A casa estava fria, como se o tempo tivesse parado ali. Cada passo que Isabela dava parecia ecoar em um vazio profundo. Dentro, tudo estava coberto por uma espessa camada de poeira. As cortinas estavam fechadas e a luz do sol mal penetrava nas janelas. O silêncio era opressor. Isabela se forçou a explorar o lugar. Ela olhou para os móveis antigos, cobertos por lençóis brancos, e para as pilhas de papéis amarelados que estavam empilhados nos cantos. Na cozinha, uma enorme lareira estava coberta de cinzas, e o fogão a lenha parecia ter sido apagado há muitos anos. As prateleiras estavam vazias, e o cheiro de umidade e abandono tomava conta do ambiente. Ela caminhou até o andar superior, onde encontrou mais quartos vazios, com camas desfeitas e janelas quebradas. O vento soprava pelas frestas da casa, fazendo as cortinas se moverem como se estivessem respirando. Ao escolher o quarto menor para passar a noite, Isabela sentiu um calafrio subir pela espinha. Era o tipo de lugar que parecia estar esperando algo. Esperando alguém. Mas para ela não havia volta. Ela já estava ali e precisava fazer essa casa seu lar, não importava o quanto ela temesse o que estava por vir. Na primeira noite em que Isabela dormiu na fazenda, algo estranho aconteceu. Ela estava deitada na cama, tentando adormecer, quando ouviu batidas, suaves, mas persistentes, como se alguém estivesse batendo nas paredes da casa. Inicialmente, ela tentou ignorar, pensando que fosse o vento ou os ruídos naturais de uma casa velha, mas as batidas continuaram. Cada uma delas parecia mais forte do que a anterior, como se alguém estivesse respondendo a um chamado distante. Isabela se levantou da cama, seu coração disparado. Ela pegou a lamparina e andou lentamente até a parede onde os sons pareciam vir. Mas quando chegou perto, tudo estava em silêncio novamente. Nenhum som, nenhuma batida. O medo tomou conta dela, e ela rapidamente retornou ao quarto, trancando a porta atrás de si. No dia seguinte, Isabela começou a notar outras coisas estranhas. Marcas misteriosas nas janelas, como se algo tivesse tocado nelas de dentro para fora. Ao entrar na cozinha, ela encontrou uma cadeira virada ao contrário, sem explicação aparente. E os sons? Eles continuavam, embora mais suaves, como se o lugar estivesse se acostumando com sua presença. Claro, vamos continuar com a história, detalhando os próximos 5 pontos do roteiro. Enquanto os primeiros dias na fazenda se arrastavam, marcados por um silêncio opressor e uma sensação crescente de estar sendo observada, Isabela decidiu que precisava de mais informações sobre o passado da propriedade.
A cidadezinha mais próxima estava a quilômetros de distância, e ela não sabia se conseguiria sobreviver naquele lugar isolado por muito tempo. Foi então que, ao explorar mais a fundo a fazenda, ela se deparou com um homem idoso que estava observando a casa à distância. Seu nome era Benedito. Benedito foi um antigo capataz da fazenda, e seu olhar triste e cansado refletia o peso de um passado sombrio. Ele carregava uma bengala e uma capa simples, e seu rosto, marcado pelas rugas do tempo e pela dor de muitas lembranças, demonstrava que ele sabia mais do que dizia. Quando Isabela se aproximou dele, ele não parecia surpreso, como se esperasse a visita de alguém. "A senhora é a sobrinha do falecido Joaquim, não é?" disse Benedito, seu tom de voz grave e carregado de experiência. "Eu sou Benedito, trabalhei aqui por muitos anos. Sei o que aconteceu nesta casa." Isabela o observou com atenção, tentando entender se ele estava ali para ajudá-la ou se o encontraria como mais uma figura do passado da fazenda que a temia. Mas Benedito, ao contrário de todos os outros, parecia disposto a revelar algo, a contar uma história que estava profundamente enterrada naquela propriedade. Ele sentou-se na varanda com Isabela e começou a falar. "Seu tio Joaquim não era uma pessoa fácil", disse Benedito, olhando para o chão, como se evitasse o contato visual. "Ele era um homem obcecado pela fazenda, pela riqueza que ela poderia gerar. E quando seu pai, Eduardo, morreu, ele ficou ainda mais insano. A briga deles foi feia, tão feia que depois disso seu pai desapareceu, e ninguém soube muito bem o que aconteceu. Mas muitos acreditam que ele foi envenenado por Joaquim." O sangue de Isabela gelou. Ela nunca soubera que o pai tinha sido vítima de uma briga tão mortal, e ainda menos que seu tio poderia ser o responsável. "Mas o que aconteceu com minha mãe?" Isabela perguntou, com a voz trêmula. Benedito continuou. "Joaquim ficou aqui, sozinho, depois que Eduardo se foi. As coisas começaram a desmoronar para ele. Ele tinha uma obsessão pela riqueza, acreditava que havia algo mais valioso nesta terra, algo escondido. Ele procurava, escavava e tratava todos os trabalhadores como escravos. Sua esposa, Catarina, tentou de tudo para manter o lar funcionando, mas ela desapareceu. Dizem que Joaquim a matou, mas ninguém jamais provou isso. Ele sempre dizia que ela fugiu com um tropeiro, mas a verdade era outra. Ninguém queria mais trabalhar aqui depois disso, e a fazenda ficou isolada, sem vida, sem ninguém para cuidar." Isabela sentiu uma dor apertar seu peito. As palavras de Benedito soavam como uma maldição. Mas a sensação de que havia algo ainda mais sombrio no fundo dessa história começou a crescer em seu coração. Ela perguntou, "E o que aconteceu com a fazenda? Como chegou até mim?" "Seu tio deixou tudo para você", disse Benedito com uma expressão cansada. "Ele sabia que ninguém mais se atreveria a vir aqui. Aquela terra carrega a maldição dele e da esposa. Mas você tem o direito de saber a verdade. Isso tudo é seu agora." Naquela noite, enquanto o vento zunia nas janelas quebradas e as árvores ao redor da casa balançavam com força, Isabela decidiu procurar mais respostas. Ela sentia que o passado de sua família estava ligado àquele lugar, e talvez, ao encontrar algo mais, poderia finalmente entender o que realmente aconteceu. Decidiu, então, vasculhar os antigos móveis e gavetas da casa em busca de qualquer pista que esclarecesse os acontecimentos misteriosos. Foi no andar superior da casa que ela encontrou uma caixa de madeira antiga, escondida em um dos armários. A caixa estava coberta de poeira e teias de aranha, como se ninguém a tivesse tocado por anos. Ao abri-la, Isabela encontrou um diário. Era um diário de Catarina, a esposa de Joaquim, e o que estava escrito ali mudou tudo. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas a caligrafia de Catarina era clara e legível. Isabela começou a ler, e a cada linha a angústia e o medo se aprofundavam. Catarina descrevia os dias felizes de seu casamento, antes que tudo começasse a mudar. Ela falava com amor de Joaquim, mas logo as palavras começaram a mostrar a verdadeira face dele. Ele mudou. Ele deixou de ser o homem que eu amava.
Ele começou a procurar riquezas, a fazer planos que não podia entender. Falava o tempo todo sobre um tesouro escondido na fazenda. Ele dizia que precisávamos de mais terra, mais escravizados, mais tudo. A cada dia, Catarina parecia mais presa àquele homem e àquele lugar. Ela descrevia o medo crescente que sentia e a raiva de Joaquim, que ficava mais agressivo à medida que o tempo passava. O que mais assustava a Catarina, no entanto, era a obsessão dele por algo que ela não sabia o que era. Um dia, ela descobriu que Joaquim estava tratando mal os trabalhadores, batendo neles, escravizando-os para encontrar o tesouro escondido. Catarina tentou ajudá-los, mas Joaquim ficou furioso e a trancou no porão da casa. "Estou presa aqui", Catarina escreveu em uma das últimas páginas. "Joaquim não me deixou sair. Ele diz que está perto de encontrar o que procura, mas ele não me deixa mais sair. Eu temo pelo que ele fará comigo, mas sei que o que ele está procurando é algo que não podemos ter. Ele está ficando insano. Eu preciso sair daqui, mas não posso." Isabela leu até o final, com os olhos cheios de lágrimas. A última página, escrita com a caligrafia trêmula de Catarina, dizia: "Se alguém ler isso, saiba que ele me matou. Eu sei disso, mas não posso provar. A verdade deve ser revelada. A maldição que ele criou aqui não ficará sem fim." Isabela sentiu o peso da história que acabara de descobrir. O que estava acontecendo naquela fazenda não era simples. Não se tratava apenas de uma herança, mas de algo muito maior. Algo ligado à violência, ao sofrimento e ao mistério que parecia pairar sobre aquele lugar. Ela sabia que não poderia continuar ignorando os sinais e que precisava entender como tudo isso se conectava com sua própria história. A noite estava especialmente silenciosa, e o ar frio que entrava pelas janelas quebradas parecia carregar um lamento distante. Isabela estava sozinha, mas sentia que alguém estava ali com ela. O medo a envolvia, mas a necessidade de descobrir a verdade era ainda maior. Ela desceu até o porão da casa, onde Catarina havia sido trancada, e ali, em meio ao escuro e úmido espaço, ela encontrou mais sinais. Um amuleto quebrado, pedaços de vidro e o cheiro de terra molhada, como se algo estivesse enterrado ali. Isabela, com mãos trêmulas, tocou a terra fria e escavou. Ela sentia que algo a estava guiando, como se a própria Catarina estivesse ao seu lado, orientando cada movimento. E então, a lâmina de sua pá bateu em algo duro. Era um pequeno baú, antigo e coberto de sujeira. O que Isabela não sabia era que naquele baú estava o segredo mais profundo de sua família, algo que ligava Joaquim e Catarina àquela maldição que havia se espalhado por gerações. Ao abrir o baú, Isabela encontrou não apenas joias e moedas antigas, mas também mais documentos, anotações que faziam referência ao tesouro escondido, algo que Joaquim acreditava que traria poder e fortuna infinita. Mas o que ele não sabia era que o verdadeiro tesouro estava em outro lugar, na própria alma daquela fazenda, marcada por sangue e violência. Com cada descoberta, a tensão em Isabela aumentava. Ela não podia mais ignorar o fato de que a fazenda estava amaldiçoada, e que a verdadeira razão de todos os eventos inexplicáveis era a violência de seu tio. O espírito de Catarina, presa naquela terra, não havia encontrado paz. E enquanto ela tentava descobrir mais sobre o tesouro, Isabela sentia que a fazenda estava tentando impedi-la de sair com a verdade. A casa estava viva com presenças, com sombras que se moviam nas paredes e sussurros que pareciam vir do fundo do porão. Isabela sabia que não tinha mais tempo. Se ela não resolvesse tudo, o ciclo de sofrimento continuaria. Isabela se preparava para enfrentar a última parte da jornada. Confrontar o passado de sua família e tentar destruir a maldição que seu tio Joaquim havia criado. Ela sabia que, se não enfrentasse o que acontecerá ali, a fazenda nunca lhe daria paz. O momento da verdade chegou quando Isabela, armada com o diário de Catarina e a chave para a resolução, enfrentou os próprios fantasmas da fazenda. Ela se dirigiu ao coração da propriedade, onde tudo começou,
e começou a realizar o ritual para destruir a maldição, guiada pelas palavras desesperadas de Catarina. A atmosfera estava carregada, e quando a lua cheia iluminava a fazenda, o que aconteceu ali foi uma batalha entre o passado e o presente. Isabela estava determinada a terminar aquilo, a descobrir tudo o que estava por trás da maldição que assombrava a fazenda. A cada passo que dava, sentia o peso de sua herança se tornando mais claro e pesado. Ela sabia que não estava mais apenas tentando desvendar os mistérios da fazenda, mas que sua própria vida, seu futuro, estava entrelaçado com o que acontecera ali. As paredes da casa pareciam se fechar em torno dela, e o silêncio que se fazia presente só aumentava a sensação de que algo ou alguém estava à espreita, aguardando que ela cometesse um erro. A casa estava mais fria do que nunca naquela noite. O vento uivava lá fora, como se as árvores ao redor estivessem compartilhando a dor do que acontecera naquelas terras. Isabela caminhou até o porão, aquele local sombrio onde tantas coisas ruins haviam acontecido. Enquanto descia as escadas rangentes, ela pensava no que Benedito lhe havia contado. Joaquim e Catarina, os segredos, as lutas internas pela riqueza, o assassinato velado do irmão, a obsessão do tio com algo que ele acreditava ser seu destino. Ela olhou para as paredes do porão, onde a escuridão parecia se alongar. O que mais estava enterrado ali? O que mais esse lugar poderia esconder? Isabela se aproximou de uma das paredes mais afastadas, onde o solo parecia mais firme, mais compactado. A sensação de estar sendo observada voltou com força. Ela sabia que não estava sozinha. Sabia que, de alguma forma, Catarina ainda estava ali. E que, talvez, se ela não fosse firme agora, a história poderia se repetir. O ciclo de dor e violência continuaria. Com uma expressão determinada, Isabela pegou a pá e começou a escavar. A terra estava mais dura do que ela imaginava, mas sua vontade era maior. A cada pedaço de solo que ela removia, um arrepio percorria sua espinha. Ela estava perto, sabia disso. Quando finalmente a lâmina da pá bateu em algo sólido, ela sentiu seu coração disparar. Era como se algo estivesse dizendo: parou de fugir. Ela tirou a terra com as mãos e ali, na escuridão do porão, ela encontrou o que procurava. Era um baú, feito de madeira escura e cercado por correntes de ferro enferrujadas. Com dificuldade, Isabela conseguiu abrir a tampa, que rangia como se estivesse resistindo a ser revelada. Lá dentro havia algo mais do que o tesouro que Joaquim procurava. Joias antigas, moedas de ouro, mas também havia um livro encadernado em couro, com letras douradas na capa que liam-se claramente. Diário de Catarina Mendes. Ao segurar o livro, Isabela sentiu a energia da casa mudar. Algo dentro dela, talvez uma presença, começou a se acentuar. Ela abriu o livro com tremor nas mãos e as palavras de Catarina começaram a ganhar vida. As páginas falavam sobre o sofrimento da mulher que viu sua vida ser destruída pela ganância de seu marido. Catarina descrevia os dias de terror que passava dentro daquela casa, as discussões, os gritos de Joaquim e, no final, suas tentativas desesperadas de escapar. Mas a última página era a mais reveladora. Catarina escrevia com uma caligrafia trêmula e desesperada. O que ele procura aqui não é riqueza, mas algo que não pode ser possuído. Esta terra é amaldiçoada, como ele. Eu temo pelo futuro, pelo que ele se tornará. E sei que o que ele está procurando nenhum de nós pode encontrar. Ele está condenado, e quem ficar aqui com ele estará igualmente condenado. As palavras de Catarina soaram em seus ouvidos como um aviso. A fazenda não era só um lugar de sofrimento físico, mas um centro de sofrimento espiritual também. Isabela estava prestes a compreender que aquilo não era apenas uma questão de resolver os mistérios do passado, mas de quebrar o ciclo que atormentava aquela terra. Ela fechou o livro e guardou-o consigo. A resposta estava ali, escrita pelas mãos de Catarina. E agora, Isabela sabia o que precisava fazer.
O que ela descobrira era uma maldição profunda, e se ela quisesse acabar com tudo, precisaria destruir essa fonte de sofrimento de uma vez por todas. À medida que Isabela subia as escadas do porão, ela sentia uma presença crescente, como se algo estivesse atrás dela, observando cada movimento. O ar na casa parecia denso, e a escuridão das paredes ao redor parecia engolir a luz fraca da lanterna. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. No entanto, a sensação de ser observada se intensificou. E então ela ouviu o sussurro. Era uma voz baixa, quase inaudível, mas ainda assim clara. Você veio. Finalmente, finalmente alguém que pode nos libertar. Isabela congelou. A voz parecia vir de toda parte, como se o próprio ar da casa estivesse tentando falar com ela. Ela não sabia se estava delirando, ou se, de alguma forma, o espírito de Catarina estava tentando se comunicar. Com o coração acelerado, ela respondeu em voz baixa. Quem está aí? Sou eu, Catarina, a voz respondeu, ainda suave e etérea. Eu sabia que você viria. Você não é como ele. Você tem a força para acabar com isso. O medo começou a ceder ao entendimento. Isabela não estava mais sozinha na fazenda. Catarina estava com ela, mas não como uma presença assustadora, como um fantasma vingativo. Era mais como uma alma perdida, procurando descanso. A mulher que havia morrido sem justiça agora estava se manifestando para garantir que o ciclo de sofrimento fosse quebrado. Eu não sei o que fazer, disse Isabela, a voz trêmula, mas determinada. Como posso ajudar? Como posso acabar com tudo isso? Destruir a origem da maldição. A terra, o sangue, queime tudo. Você deve destruir o que ele procurava e o que ele fez. Isabela entendeu o que ela significava. Joaquim havia buscado poder, riquezas, mas não soubera que a verdadeira riqueza da fazenda era o sofrimento, a maldição que ele havia desencadeado. Para acabar com tudo, Isabela teria que destruir o legado do tio, o mal que ele havia criado. Ela não sabia como, mas sabia que deveria começar pelo coração da fazenda, pelo lugar onde tudo começou. Isabela sabia que o que estava prestes a fazer não seria fácil. Ela teria que destruir algo muito mais poderoso do que apenas um objeto ou uma propriedade material. A maldição de Joaquim havia se infiltrado nas terras, no próprio solo, e agora estava impregnada na casa. Para destruir essa força, ela precisaria de um ritual, algo que fosse capaz de quebrar o ciclo de sofrimento. Mas como realizar esse ritual? Onde encontrar o poder necessário? Ela se lembrava das palavras de Benedito sobre a antiga tradição das famílias da região. Ele havia mencionado, em algumas ocasiões, rituais antigos, feitos para expulsar espíritos ou purificar terrenos amaldiçoados. Mas a dúvida a consumia. Seria ela forte o suficiente para realizar esse ritual sozinha? E mais importante, seria ela capaz de lidar com a força que isso traria à tona? Isabela caminhou até o jardim, onde as plantas eram altas e selvagens, quase como se estivessem crescendo sem controle. Ela sentou-se em meio às ervas daninhas e começou a meditar, pensando sobre tudo o que havia descoberto. O diário de Catarina a havia guiado até aqui, mas havia algo mais. Algo que ela precisava entender. Ela sabia que Catarina estava com ela, guiando seus passos, mas também sabia que o pior ainda estava por vir. Ela sentiu uma leve brisa em seu rosto, e então ouviu a voz de Catarina novamente, sussurrando em seus ouvidos. Você deve usar o fogo purifica. Queime tudo o que ele deixou para trás, e a terra se curará. Com um suspiro de coragem, Isabela se levantou e começou a procurar os materiais necessários para o ritual. Ela sabia que precisava agir rapidamente. O mal que Joaquim havia deixado ali estava se intensificando, e a casa parecia mais viva, mais ameaçadora a cada segundo. Ela sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros, mas também a força de algo maior, algo que a empurrava para terminar o que havia começado. Na noite seguinte, Isabela preparou tudo para o ritual.
Ela sabia que não poderia fazer isso sozinha, mas com o poder do diário de Catarina e as instruções que a mulher lhe dera, ela sentia que poderia ter alguma chance. O local escolhido para o ritual foi o antigo celeiro da fazenda, onde Joaquim passara tanto tempo em busca de seu tesouro. Era ali que a maldição começara, e era ali que ela deveria terminar. Isabela acendeu o fogo com as velas e as madeiras secas que havia reunido. Ela desenhou símbolos no chão com o pó da terra que havia escavado, cercando a área com pedras e elementos que representavam a purificação e o perdão. À medida que o fogo crescia, ela sentia uma energia crescente no ar, como se a própria fazenda estivesse reagindo ao que estava acontecendo. Com o coração batendo forte, Isabela começou a recitar as palavras que Catarina havia deixado em seu diário. As chamas dançavam no ar e um vento frio começou a soprar, como se a casa estivesse respirando. Ela sabia que não havia mais volta. À medida que o ritual se intensificava, algo estranho aconteceu. A casa começou a tremer, as paredes rangiam e a luz das chamas iluminava as sombras no celeiro. Isabela sentiu uma pressão crescente, como se algo estivesse se levantando da terra. Ela sentia uma presença forte e pesada. E então, de repente, uma figura apareceu na porta. Era Catarina. O espírito de Catarina apareceu diante de Isabela, mas não com raiva ou vingança. Era uma figura serena, com o rosto calmo e os olhos que refletiam gratidão. Você conseguiu, ela disse, sua voz suave como o vento. Agora a terra será livre, o ciclo foi quebrado. Isabela não sabia se o que estava acontecendo era real ou um efeito do ritual, mas o que ela sentia naquele momento era paz. O espírito de Catarina sorriu e, com um último olhar cheio de compaixão, desapareceu nas sombras. O fogo se apagou lentamente e, com ele, o peso da maldição. Isabela sabia que, apesar de tudo, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ela havia libertado a fazenda, mas também se libertado do sofrimento que a havia perseguido. Ela tinha agora o poder de recomeçar. Com o amanhecer, a fazenda parecia diferente. O ar estava mais leve, as paredes, antes tão opressivas, agora pareciam acolhedoras. Isabela olhou ao redor e, pela primeira vez, sentiu que aquele lugar poderia ser seu lar.